Alegria de Viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes. Olá, tudo bem? Já começaste? Eu já. Não, eu disse que está a gravar para começarmos, não disse que está a gravar para começar. Mas tu quando dizes está a gravar, eu sinto que a nossa relação muda. Sim. Porque, A nossa relação começa a existir. ou seja, só começa a existir a partir do momento em que pressionas o botão record. É. Ok. Antes disso. Pois frieza total. é triste. Somos é triste. desconhecidos, nem nos cumprimentamos na rua. Sim, e quando chegamos aqui somos profissionais logo. Mete o botão record, senão eu nem falo para ti. Sim, se calhar as pessoas enganam-se. Induzimos as pessoas em erro ao dizer Sim. que... dar a entender que temos uma relação, mas não, é estritamente profissional. É. Ora, hoje temos um episódio muito especial. Temos, como sempre, mas hoje particularmente. E este por duas razões. A primeira é que temos tema para este episódio há mais de 20 minutos, o que normalmente acontece sempre nos 15 segundos antes de pressionar o botão record. Ok, eu vou contar a história, Conta a história. que é, recebemos... Então espera, normalmente os episódios de Alegria de Viver são únicos e especiais. Sim. Este é o único e especial, mas vem no seguimento de... Vem, calma. Eu vou explicar a história pelo início, que foi, nós recebemos uma mensagem do senhor da rádio, o Jaime, a dizer que tínhamos recebido uma carta na rádio. E o primeiro instinto foi pensar, é uma ameaça de morte, não é? Dissemos Ou Antrax, eu pensei logo em Antrax. Sim, dissemos alguma coisa horrível e alguém deu-se ao trabalho de escrever uma carta com letras recortadas de jornais. E estou a fazer o filme na minha cabeça. Yeah? Para não ser reconhecida, a ameaçar-nos. Certo. E pronto, e o senhor da rádio disse, não, que está aqui uma carta, que se quiserem que eu abra. E eu disse, não, é surpresa. Passado 5 minutos disse, não abre. Porque fiquei a pensar naquilo, não é? Ok. E não era uma ameaça de morte, era uma carta muito fixe, de uma ouvinte, que se deu ao trabalho de escrever uma carta à mão. Posso dizer o nome dela? Acho que sim. É Fábia Azevedo. Sim, que estava com Covid e calhou de ouvir uns episódios do nosso podcast e escreveu uma carta manuscrita, já não via isso há anos. Para quem quiser ver no vídeo, confirma-se, se calhar depois colocamos no Instagram, não é? O instagram.com/alegria de viver, está assim? Podcast. E colocamos lá uma foto para comprovar que existe mesmo carta. E pronto, e era uma carta muito simpática, ela estava com Covid quando a escreveu e teve tempo para nos dar alguns esclarecimentos importantes, porque nós, como não preparamos coisas, somos uns burros que há uns episódios atrás não se diz, que há uns episódios... Há alguns episódios... O Bruno contou uma história em que tinha visto uma gaivota a ser atropelada. Eu vi um pós-atropelamento. O que vi foi uma espécie de enterro hindu. Da gaivota, que foi colocar-lhe um lençol por cima. Sim. Pronto, o Bruno viu esse espetáculo e a dúvida que lhe assaltou foi o que é que se faz quando... Qual é o procedimento? E isto foi há uns episódios, depois falámos de animais atropelados, etc. A Fábia trabalha no Rias, em Olhão, que se dedica precisamente a estas situações. E decidiu esclarecer-nos sobre o que fazer quando vemos uma gaivota atropelada. Não é? Exatamente. E então, o que ela diz é que este Rias, que uma gaivota ou não só, um animal... Pode ser animal. Selvagem. Rias quer dizer Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens. E então passam por lá milhares de gaivotas feridas ou doentes a quem prestam cuidados especializados com o objetivo de as devolver à natureza quando estiverem recuperadas. Também tratam qualquer animal selvagem da sua fauna. Imagina, se atropelarem um leão marinho... Sim. Vão a um centro equivalente ao Rias, este é Olhão, mas ela recomenda... Quem diz isso é um T-Rex. Se for atropelado... Sim. Há vários no país, há um em Aveiro que ela refere, não é? Que é como é que se chama? O Creme Ecomar. E então a ideia é, se virem isso a acontecer, convém levar a um destes centros de recuperação
e não fazerem um enterro hindu na berma da estrada. Sim, o enterro foi feito porque já não havia nada a fazer por aquela gaivota, não é? Ou eu acho que as pessoas também, mesmo que a gaivota estivesse viva, eu acho que eles não sabiam o que é que haviam de fazer, então eu prefiro pensar que acabou aqui. Sim, não quero. Vou levar aonde? Sim, não sabiam. Agora, se estiverem a ouvir essas pessoas, vais para a fila sabem. do veterinário, não é? Está lá tudo a tomar conta do Depois bolinhas. ainda pagar 70 euros por uma gaivota desconhecida. Não, está lá tudo na fila para o bolinhas e para o farrusco e para o faísca e para o feial. As minhas referências é só uma aventura. E de repente, quem é que traz aí? Trago uma gaivota. Mas não tem nome essa gaivota. Não, é uma gaivota. Não, mas a carta da Fábia é muito fixe e ela diz, por exemplo, que uma coisa que não se deve fazer é quando atropelar um animal é ficar em casa a dar-lhe de comer ou a cuidar dele. Porque, e a comparação que ela faz é, se atropelássemos um ser humano também não íamos dar maçãs, não é? Pois, logo, não o levávamos para casa. Íamos garantir que ele estava bem, junto de pessoas especializadas. Mas eu acho que isso tem que ver, sabes com o quê? Onde é que era? Não sei se é desenhos animados, a ideia de tem um passarinho com uma pata ferida, vou levar para casa e meter-lhe um palito ao lado da pata, assim mete-lhe gás à volta da pata e aquilo vai-se autocurar. Sim, eu nunca pensei, se eu fosse atropelado, não é? Por um caminhão, ficasse uma fratura exposta na perna, vou-lhe levar aqui para casa. Eu em miúdo passei por uma situação traumática dessas, em que encontrei um pardal também ferido e os meus pais levaram-no para casa, ele morreu no próprio dia, não é? Eu lembro de estarmos a dar de Cerelac. De dar o quê? Cerelac. Cerelac como pardal? Então era bebê. Pá, sei lá. Só para dizer que as intenções eram boas, mas... Ainda bem que não havia ninguém lactante lá em casa, não é? Sim, ia pôr o pardal a mamar, não é? Também era... Tipo... Era um pardal pequenino e eu lembro, eu fiquei com pena dele. E o meu pai levou para casa e pronto, não lhe salvámos a vida, não é? Ele se calhar já estava condenado, não sei. Mas se isto acontecesse agora, eu sabia onde tinha de levar o pardal. Ok. Não ia ficar com ele em casa, porque esses centros têm veterinários e pessoas que percebem do assunto. Sim. E cuidam dos animais. Se não houver centros, há alternativas, há associações. Por exemplo, em Ovar temos aqui os amigos do Caster, também fazem... esse resgate, tem competência para fazer esse tipo de resgate. Mas olha que aqui o que se diz é, caso seja complicado de apanhar, ou caso seja, pode-se entregar diretamente então nestes tais hospitais ou centros. Tipo, por exemplo, se atropelarem um lince, não é? Eu estou a dizer isto, não é absurdo, mas se atropelarem um lince ou uma anaconda. Um lince ferido, se calhar pode-vos arrancar a mão, não é? Sim, uma anaconda. Uma anaconda. Por isso, se acontecer isso, não se vão pôr a mexer no animal, não é? Uma anaconda podia ser quase uma Uber pessoas, não é? Que leva, tipo, engolia-te inteiro para te levar para um sítio qualquer. Pois, olha, leve-me ao Rias, em Olhão, para eu tratar de si. Mas se for difícil de fazer isto, podem sempre contactar o CEPNA da GNR e depois nós deixamos se calhar estes números no Instagram. Sim. Não é? E deixamos se calhar as outras referências que a Fábia, de uma forma muito carinhosa, nos elucidou. A Fábia, no fundo, fez uma versão muito simpática de nos dizer: olha, seus burros, já que são arrogantes ao ponto de acharem que as vossas opiniões merecem ser divulgadas e partilhadas, ao menos saibam do que estão a falar. Sim, sim. E bem, muito portanto, se dissermos as neiras, sintam-se à vontade de nos contactarem, não têm necessariamente de escrever cartas à mão, podem enviar mensagens no Instagram, por exemplo. Mas eu agora... Sim, a fasquia está muito alta. A fasquia está muito alta, eu quero uma carta à mão. Sim. Fogo. Apeteceu-me escrever uma carta à mão só de ver esta carta à mão escrita pela Fábia. Apeteceu? Há quantos anos é que não escreves cartas à mão? Para enviar mesmo, não é? Sim. Já não me lembro. Talvez desde 2001. Fui específico, não fui? Pois, eu se calhar nunca enviei cartas à mão. Não? Enviei, sim. Eu enviei. Não, tipo, computador imprimia e metia no envelope. Pronto, mas escrito mesmo pelo teu punho. Sim, a minha caligrafia não... Ok. O teu precisa
de depois de levar alguém para reconhecer o tipo de letra, não é? Eu mandar Isto é carolíngio que sofreu um acidente de viação. Se eu mandar uma carta a mão a uma pessoa, é tipo forçar essa pessoa a corrigir um teste de um mau aluno, não é? Sim. Não é? Tipo, ou levar a um criptógrafo do género. O que é que isto quererá dizer? Será que tem aí uma mensagem escondida? Será que isto tem que ver com o Leonardo da Vinci? Como é que é? Eu às vezes, na faculdade, tinha aqueles professores que faziam testes que era tipo 3 perguntas de desenvolvimento, não é? Então, basicamente é espetar tudo o que tu sabes ali, não é? E eu às vezes a encher 4 e 5 folhas de teste. Sim. E a pensar no desgraçado do professor que ia ter de ler aquilo. Qual foi o teste? Tu lembras de algum teste que tivesse as perguntas mais ridículas? Não, agora assim de repente. Eu estou a dizer isto porque eu lembro-me de um. Pois. Em História Contemporânea tive um exame final cuja pergunta, nem sei se isto também é uma pergunta, só tinha uma pergunta que dizia: escolha um tema relacionado com História Contemporânea e desenvolva. Eu já tive testes assim. A sério? Na faculdade tive exames assim. Ok. Imagina, lembro-me de um exame, isto já no doutoramento, em que era, olha, escolha um livro, havia 3 livros que o professor recomendava e tinhas de escolher um e desenvolver esse livro. Ok, mas estavas na especialidade, não é? Pois. Estou a falar no geral, no curso geral. É o grau 0 de esforço, tem de fazer um exame final. Escolha um tema. Mas corrigir um teste desses é pior do que corrigir um teste com perguntas. Também acho. Não é? Ou seja, se tiveres mais trabalho a fazer o teste, se calhar consegues ter parâmetros melhores porque senão vais avaliar estrutura, etc. Eu lembro, e vou-te dizer qual foi o tema que eu desenvolvi, que sei zero agora sobre isso, mas foi sobre a independência da Turquia. Decidi escrever sobre isso. Podias escrever sobre criptomoedas ou uma coisa assim. Podia. Podia sim. Não sei se foi um tema, tipo NFTs. Podia ser. É mas arte contemporânea. Pronto. Foi também interessante, porque esta carta, em primeiro lugar, como é óbvio, como sabem, nós somos muito oprimidos pelos senhores da rádio, sim, com os tempos, e bem, porque estamos sempre a engonhar nos temas, e esta carta começa com caro Bruno e caro Sérgio. Se estão a ler esta carta, significa que os senhores da rádio perceberam que era para vocês. Sim, mas acho que há mais um insulto aos senhores da rádio do que a nós, porque está escrito no envelope o nosso nome, não é? Já acho que é isto de chegar... E, não, os senhores da rádio sabem perfeitamente quem nós somos. Muito bem. Mal era. Vimos aqui gravar isto, por isso. Mas fica então a referência... Rias em Olhão, é isso? Sim. Como é que estamos? Estamos bem, senhores da rádio? Estamos, já passámos um bocado. Mas... Aí, então? Sim, mas é um episódio especial, temos uma carta escrita à mão. Bem, anda lá. Mas pronto, espero que esteja tudo bem desse lado. Até um próximo episódio e... Tchau. Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita. Porquê que é alegria de viver, Sérgio? Porque viver é uma alegria. Às vezes.